Vamos lá? Bom, nós vamos continuar hoje, né, com os métodos de avaliação de viabilidade de um projeto. Na aula passada nós tratamos do método do VPL, Valor Presente Líquido, e hoje nós vamos tratar do método da TIR, tá bom? Seguinte, nós já tínhamos visto, né, que se a gente tem um projeto de investimento, a gente deve considerar todas as entradas e saídas de capital desse projeto, né? As saídas, né, seriam os recursos que você precisa aplicar, que você precisa investir para executar o projeto, são os valores do capital investido, né? Os retornos, que são os ganhos que você estima ter com o projeto. Então, esses capitais vão compor o fluxo de caixa naquele prazo que você escolheu para avaliar o projeto. Então, você vai ter essas entradas e essas saídas distribuídas ao longo do tempo, e a gente também falou para vocês na aula passada que é importante que você gere sempre o fluxo simplificado do projeto, para usar esses métodos, esses dois métodos que nós estamos apresentando, porque isso vai gerar um menor número de cálculos, tá? Então, você tem o fluxo de caixa simplificado do projeto, ok. O que é a taxa interna de retorno de um investimento a partir do seu fluxo de caixa? Bom, é exatamente uma taxa de juros que você obtém quando você iguala os totais de entradas e saídas de capital do fluxo deslocadas para uma mesma data focal, tá? Na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que a forma de obter a taxa interna de retorno de um investimento a partir, né, do seu fluxo de caixa simplificado é a mesma de obter a taxa de juros de uma operação financeira a partir do seu fluxo de caixa também, tá? Então, você escolhe uma data focal e iguala entradas e saídas de capital nessa data. Aí você vai obter uma equação, não é, da TIR, tá certo? No caso desse fluxo ser de um projeto de investimento. Vamos fazer um exemplo bem simples para trabalhar com esse conceito, tá bom? O exemplo é o seguinte: investiu-se hoje num projeto o valor de 1.200, cujo retorno será em duas parcelas mensais, em 30 e 60 dias, 1 e 2 meses, sendo a primeira no valor de 630 e a segunda no valor de 650. Então, a gente vai pegar essas informações e vai construir, então, um fluxo, não é? O fluxo de caixa simplificado do projeto, tá bom? E aí a gente vai agora usar esse conceito que nós apresentamos para o cálculo da TIR, não é? Já tínhamos feito cálculo semelhante, porque, na verdade, calcular TIR é calcular a taxa de juros de um fluxo de caixa, e a gente já viu que a gente pode igualar entradas e saídas numa mesma data e equacionar, então, e ter uma equação, então, da TIR neste caso. A gente já tinha visto que é muito mais simples a gente resolver esse problema escolhendo a última data focal que aparece no fluxo, escolhendo como data focal a última data que aparece no fluxo. Porque aí você vai fazer deslocamento só com produto e vai gerar uma equação mais simples. Mas neste caso em particular da TIR, eu vou optar pela data zero só por um motivo, porque eu quero relacionar este conceito da TIR que a gente está fazendo aqui através desse exemplo com o conceito do VPL que a gente fez na aula passada. E para isso eu preciso, fica mais fácil fazer essa relação entre TIR e VPL se eu escolher a data focal zero, tá bom? Então, apesar de saber que não gera a equação mais simples, eu vou escolher a data focal zero para igualar as entradas e as saídas de capital. Então, quando eu escolho a data zero, 1.200 já está na data zero, fica, não é? 630 eu vou deslocar do mês 1 para o zero, então eu divido por 1 mais a TIR, taxa interna de retorno que eu estou querendo calcular, elevado a 1, e o 650 eu divido por 1 mais a taxa ao quadrado, tá certo? Então, quando a gente iguala um fluxo de caixa de um projeto de investimento, as entradas e saídas de capital na mesma data, a gente está encontrando uma equação da TIR, da taxa interna de retorno desse projeto. Neste caso aí, não é? Eu vou tirar o MMC é 1 mais a taxa ao quadrado, reduzir tudo ao mesmo denominador, tá? Faço 1 mais a taxa ao quadrado dividido pelo denominador de 1.200, que é 1. Fica 1 mais a taxa ao quadrado vezes 1.200. Quando eu faço 1 mais a taxa ao quadrado dividido por 1 mais a taxa, que é o denominador de 630, dá 1 mais a taxa vezes 630. E a última parcela, 1 mais a taxa ao quadrado dividido por 1 mais a taxa ao quadrado, dá 1 vezes 650, 650. Essa equação que eu obtive agora é a mesma equação que eu obteria se eu tivesse escolhido a data focal 2 meses para igualar os capitais,
tá certo? Observe se não é. Se eu tivesse escolhido a data focal 2 meses, ao invés de escolher a data zero, como eu fiz, 1.200 seria multiplicado por 1 mais a TIR ao quadrado, para deslocar da data zero para o 2. E isso seria igual a o 630 deslocaria do mês 1 para o mês 2, multiplicando por 1 mais a TIR, não é? E o 650 já está na data focal 2, não precisaria ajustar. Então, são equações equivalentes, tá? Neste caso, então, agora eu vou colocar tudo do mesmo lado da igualdade, chego nessa equação e vou proceder do mesmo modo que a gente já fez anteriormente em outras aulas. Vou chamar 1 mais a TIR de x, fazer uma substituição, chego numa equação do segundo grau em x, resolvo essa equação, encontro as raízes, não é? Vou encontrar duas raízes, no caso, uma raiz vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Essa raiz negativa não vai me servir porque ela vai gerar uma TIR negativa, não é? Eu estou supondo taxas sempre positivas. Então, o x que vai me interessar é a raiz positiva dessa equação, que é x igual a 1,043892 aproximadamente, tá bom? Substituo lá 1 mais a TIR igual a x e encontro então o valor da TIR como sendo x menos 1, que vai dar 0,04389, tá? Aproximadamente, na forma de porcentagem, 4,39% ao mês. Tá? Então, observem que o processo de encontrar a TIR é o mesmo processo de encontrar a taxa de juros conhecendo o fluxo de caixa de uma operação financeira. A diferença é que agora é o fluxo de caixa de um projeto de investimento. Tá? Outra coisa importante a observar é que quando a gente faz essa igualdade, né, de entradas e saídas de capital numa mesma data, a gente vai sempre gerar uma equação que é uma equação polinomial, equivalente a uma que quando você simplifica gera sempre uma equação polinomial. Tá bom? Uma coisa importante para observar em relação ao cálculo da TIR é que observe que para calcular a TIR eu só preciso dos capitais do projeto de investimento distribuídos aí no fluxo de caixa simplificado, tá certo? Diferente do cálculo do VPL, que eu precisava, além do fluxo com os capitais, né, os valores nas datas, eu precisava também da taxa de atratividade. Para o cálculo da TIR, eu só preciso do fluxo. Esses capitais distribuídos ao longo do tempo. Só essa informação do fluxo, não é? Já é suficiente para o cálculo da TIR, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, como eu disse a vocês inicialmente, relacionar o conceito de TIR com o conceito de VPL que nós vimos na aula passada. Eu vou tomar esse exemplo e escrever a equação do VPL considerando uma taxa de atratividade I, tá? Suponha aí uma taxa de atratividade. Quem vai ser o VPL? Nós vimos que o VPL, não é? É o valor que você obtém quando você desloca todos os capitais do fluxo para a data zero, usando a taxa mínima, não é? De atratividade. Lá na data zero você faz entradas menos saídas de capital. Então, no caso, o VPL deste projeto vai ser menos 1.200, que já está na data zero, não é? Mais 630, que está na data 1, eu tenho que deslocar para a data 0, vai entrar no VPL com sinal positivo, que é a entrada de capital. Então, eu divido por 1 mais I, que eu estou considerando que é a taxa mínima de atratividade elevado a 1, e os 650 eu divido por 1 mais I ao quadrado. Então, essa é a expressão do VPL, considerando que I é a taxa mínima de atratividade. E aí é o seguinte, se você substitui nessa expressão do VPL, se você substituir a taxa mínima de atratividade I pela TIR, o que você vai obter? Vai ficar assim, ó. Menos 1.200 mais 630 dividido por 1 mais a TIR, mais 650 dividido por 1 mais a TIR ao quadrado. Acontece que lá no exemplo nós vimos que 630 dividido por 1 mais a TIR, mais 650 dividido por 1 mais a TIR ao quadrado, é igual a 1.200. Então, quando eu substituir isso aí por 1.200, eu vou ficar com menos 1.200 mais 1.200 igual a zero. Isso significa o quê? Que a TIR é a taxa de juros, né? É uma taxa de juros que anula o VPL. Esse é o conceito da TIR em boa parte dos livros. Vocês vão encontrar, na maior parte dos livros, que a TIR é uma taxa de juros que anula, que zera o VPL, tá certo? É um conceito equivalente ao nosso, né? Aqui, neste caso, quando eu digo que a TIR é a taxa de juros que anula o VPL, eu estou considerando naquele conceito que nós demos lá, que a data focal aí é o zero, tá bom? Então, é só para justificar a nossa definição, né? E essa definição que é tão comum, mostrar que, na verdade, elas são equivalentes,
tá bom? Bom, vimos então que nesta situação em que você tem o fluxo de caixa do projeto de investimento, que é calcular a TIR, quando você iguala entradas e saídas de capital numa mesma data, você vai ter sempre uma equação polinomial, e a TIR que vai lhe interessar é uma raiz positiva dessa equação polinomial, tá certo? A questão é a seguinte, quando você vai resolver, não é? Quando você vai obter essa equação polinomial, como no caso do exemplo que a gente fez aqui, a gente obteve uma equação polinomial de grau 2. Ok. Se a equação polinomial é de grau 2 ou de grau menor que 2, você vai poder calcular algebricamente as raízes, escolher aí a raiz positiva, se for o caso, não é? Isso aconteceu lá na aula 11, no exemplo 5, nós calculamos a taxa de juros de uma operação financeira lá, deu uma equação de grau 2, a gente pôde calcular as raízes e escolher a positiva. Na aula 18, que foi a aula de séries uniformes, cálculo da taxa, a gente também fez um exemplo que caiu numa equação polinomial de grau 2. Agora, observe, no exemplo da aula de hoje também, mas observe que isso não necessariamente vai acontecer, não é? Em boa parte das situações, na maioria delas, você vai chegar numa equação polinomial de grau maior que 2, tá? Isso aí é para dizer para vocês o seguinte, problema de cálculo de taxa, não é? Tanto do cálculo da TIR quanto da taxa de juros de uma operação financeira, se você gera uma equação polinomial de grau maior que 2, quando você iguala entradas e saídas de capital numa mesma data, aí você vai ter que recorrer a uma calculadora financeira ou um aplicativo computacional, como por exemplo o Excel, para poder obter essa taxa. Porque nestes casos, em geral, você não vai conseguir encontrar as raízes, não é, dessa equação para poder escolher a raiz positiva, não é, para dizer que é a TIR. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai considerar aqueles mesmos exemplos que nós fizemos na aula de VPL, tá? Que são exemplos, não é? Que vão gerar equações polinomiais de grau maior que 2. E aí nós vamos resolver aqueles mesmos exemplos do VPL, usando, no caso aqui, a máquina financeira que a gente utiliza, que no nosso caso é a HP12C. Então, nós vamos rever aqueles exercícios que fizemos lá no VPL, agora usando a HP12C para calcular o valor da TIR, tá bom? E aí agora, finalmente, vamos falar do critério de viabilidade, porque até agora nós só falamos do conceito da TIR, né? Qual é o critério de viabilidade quando você utiliza o método da TIR? É comparar o valor da TIR que você encontrou com a taxa mínima de atratividade. Então, um projeto vai ser considerado viável pelo método da TIR sempre que o valor da TIR for maior ou igual à taxa mínima de atratividade, tá? Se for menor, aí você vai considerar que, segundo esse método, o projeto é inviável, ok? Vamos lá o exemplo. Mesmo exemplo que fizemos lá na aula de VPL. Uma pequena empresa possui um capital de 10 mil aplicado à taxa média de 1% ao mês e avalia a possibilidade de utilizar todo esse capital para a compra de um equipamento à vista. Então, você vai tem 10 mil aplicado a 1%, você está pensando em retirar o próprio 10 mil, todo o capital, para pagar à vista no equipamento, e esse equipamento vai proporcionar durante toda a sua vida útil, que é de 4 anos, um aumento do lucro líquido mensal estimado em 300, tá? A gente já discutiu esse exercício na aula passada, segundo o método do BPE, já construímos esse fluxo de caixa, né? É um fluxo pós-antecipado, 48, né? Entradas de 300, a saída lá de 10 mil, que é o investimento na data zero, ok? E aí agora, a gente vai calcular a TIR deste projeto, mas, né, sabendo que se a gente usar a definição, né, e a gente igualar entradas e saídas de capital aí, numa mesma data, a gente vai encontrar uma equação, né, polinomial de grau pelo menos 48. Tá? Pode ser de grau ainda maior, dependendo de que tipo de simplificação a gente faça ou não, né? Vão ser todas as equações equivalentes, mas não vai ser possível a gente encontrar as raízes dessa equação, por isso a gente vai usar, né? No nosso caso aqui, a HP12C. Eu sugiro vocês que para continuarem acompanhando essa aula, vocês utilizem a HP. Se você não tem HP, você pode utilizar um aplicativo da HP no seu celular, ou você pode utilizar um HP online, né, no seu navegador aí na internet, para que a gente possa, né, fazer esse cálculo aí, vocês possam acompanhar o que eu vou mostrando para vocês aqui,
tá bom? Então, vamos lá. Bom, no caso desse exemplo, nós temos uma série uniforme finita, tá? Então, o que a gente vai utilizar para calcular a TIR, né, na HP, é a mesma função que a gente utiliza para calcular a taxa de juros de uma série uniforme finita, ok? Então, a gente vai pegar emprestada aí a função taxa para calcular a TIR. Sempre que a série for uniforme, a gente pode fazer isso. Como é que funciona? Primeiro, Ffim. O que significa Ffim? Ffim é para você zerar tudo que tiver armazenado nos registradores financeiros. Ffim só zera o que tiver armazenado nessas funções financeiras, tá? Não zera o que tiver no visor, não zera o que tiver armazenado nas funções estatísticas, por exemplo, naquelas memórias parciais da HP que a gente usa e tal. Ffim só zera o que tiver armazenado nos registradores financeiros, que é o que a gente precisa, porque se tiver algum valor armazenado numa daquelas registradores que você não utiliza no seu cálculo, ele vai interferir no seu cálculo e aí vai dar errado. Tá? Então, Ffim, para garantir que esteja tudo zerado, e aquele que você não utilizar vai estar zerado também. Depois, o modo GEND. O que é esse modo GEND? É o seguinte, quando você trabalha com série uniforme finita na HP, você tem duas opções, o modo GEND e o modo GBEG. O que é o modo GEND? G aí porque é função azul, né? O END é uma funçãozinha azul. Então, a gente, em cada tecla da HP, em geral, as teclas da HP têm 3 funções. A função propriamente dita que está lá na tecla de letrinha branca, a função que está de azul e a função que está de laranja. Quando você vai usar a função azul da tecla, você aperta o G na frente. Quando você vai usar a laranja, você aperta o F na frente. Então, o que é esse GEND? Esse GEND é sempre que, no caso da série finita que você utilizar, você ter um valor presente, um PV, um período antes da data do primeiro PMT, ou você ter um FV na data do último PMT. Tá certo? Que é o que, em geral, acontece quando a série é pós-antecipada, tá? Então, a gente vai considerar isso aí para usar o modo GEND, que é o caso do nosso fluxo. A gente tem um PV um período antes da data do primeiro PMT, tá bom? Então, por isso, escolhemos o modo GEND, para indicar em que data vai estar o PV em relação ao primeiro PMT, no caso. Aí a gente informa quem é o PV, 10.000, CHS, essa função, essa tecla CHS serve para trocar o sinal do número. Como a gente inseriu 10.000 aí positivo, aperta o CHS, ele vai ficar negativo, informando que é uma saída de capital, o PV, né? Estou seguindo exatamente o sinal do fluxo de caixa. Então, eu armazeno o PV negativo. Vou colocar também o valor do PMT, PMT é entrada de capital, positivo, 300 PMT. Informar o N, que são 48, N, né, número de termos, de 300 são 48. A sequência em que eu informo PV, PMT e N é qualquer, tanto faz, não faz nenhuma diferença, tá? Mas o certo aqui, uma coisa importante é que PV e PMT estejam com sinais contrários, porque a HP lê o fluxo de caixa para calcular a taxa. Se você não coloca sinais contrários, não vai ter fluxo de caixa, não vai ter entradas e saídas para poder igualar na mesma data, tá bom? Então, você aí, nesse caso, agora já informou tudo, pede a taxa. A taxa, nesse caso, vai ser a TIR, porque se trata de um projeto de investimento, tá? E aí você encontra a TIR de 1,5991 aproximadamente ao mês. A unidade de tempo dessa taxa é exatamente o período da série. Como se trata de uma série com períodos mensais, a gente vai encontrar uma taxa mensal. E aí agora, para usar o método da TIR, eu comparo essa taxa com a taxa de atratividade, não é, do projeto, que era de 1%. Eu estava considerando, para avaliar o projeto, uma taxa de atratividade de 1%. Como a TIR 1,60 ao mês é maior que 1% ao mês, eu considero, então, que o projeto é viável segundo o método da TIR. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos para o próximo exemplo, que é um exemplo de comparação de projetos. Repetindo, o mesmo exemplo que nós fizemos lá no cálculo do VPL, só que agora usando a TIR, tá? Na comparação, não é? O método da TIR, não é? Vai indicar que o projeto é melhor quanto maior for a TIR. Então, quem tiver maior valor da TIR, vai ser o melhor projeto segundo o método da TIR. Naturalmente, a gente vai primeiro calcular a TIR de cada um, vai comparar, então, os viáveis, não é? Para ver quem é que tem a maior TIR, tá? O exemplo é o seguinte. Você tem um investimento no valor de 100.000 e para esse investimento são apresentadas duas propostas. A proposta 1, que é um retorno em 36 parcelas mensais pós-antecipadas de 3.000, tá?
mais 3 parcelas anuais intermediárias também postecipadas de 20 mil. Então, você vai ter 36 meses, né? 36 mensais postecipadas de 3 mil e, ao mesmo tempo que elas, as anuais de 20 mil também postecipadas. Significa que você vai tendo PMTs de 3 mil a cada mês a partir do mês 1, mas quando chega no mês 12, que completa um ano, você tem a primeira anual. Então, no mês 12, você vai ter uma de 3, mais uma de 20, vai ter 23 mil. Aí volta a ter 3 mil todo mês, quando chega lá no mês 24, mais uma de 20 mil, fica uma retirada de 23, e no mês 36 a mesma coisa, tá? A proposta 2, que são 22 parcelas mensais de 5 mil, só que a primeira é só 2 meses após o investimento. Então, você investe 100 mil, mês 1 você não tem retorno, no mês 2 você começa a ter as retiradas de 20 mil, de 5 mil, desculpe, que são 22 retiradas de 5 mil, começando no mês 2, e você vai ter depois, seguidas, 13 retiradas de 4 mil. Essa é a proposta 2. A taxa de atratividade é de 2,5% ao mês, e aí a gente vai escolher agora qual é a melhor opção para o investidor, segundo o método da TIR, tá bom? Observe que essas duas propostas vão gerar fluxos de caixa que não são uniformes. Então, eu não posso usar o mesmo recurso que eu utilizei no exemplo anterior, né? Não vou poder informar PV, PMT e N para calcular o I, porque os PMTs não são iguais neste caso. Tá? Então, quando a gente tem séries não uniformes, a gente precisa usar exatamente a própria função TIR. A HP tem a função TIR, tem a função VPL, tá bom? Para esses casos, que vão servir também no caso de séries uniformes, tá? Então, no caso de séries uniformes, você vai ter duas opções. Usar lá a taxa de série uniforme ou usar também o cálculo da TIR diretamente, ok? Quais são essas funções? A função TIR é a função IRR, tá? Função laranja, FIRR para o cálculo da TIR. Função VPL é a função NPV, também função laranja, FNPV para o cálculo do VPL, tá bom? Para a gente usar essas funções TIR e VPL, é preciso que antes a gente insira na HP o fluxo de caixa da operação. Este fluxo tem que ser inserido como? Bom, tem que ser inserido data a data, informando o capital de cada data a partir da data 0 até a última data, na sequência em que eles ocorrem. Tá? Então, você vai informar o valor da data 0, data 1, data 2, até no caso desses dois fluxos, a data 36. Valor por valor, data por data. É importante ressaltar que se em alguma data não tiver nenhum capital, você tem que informar que o capital é 0, você não pode pular uma data, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer, né? Vamos resolver isso aí, usando então a função TIR, e vamos aproveitar que a gente já vai ter inserido o fluxo de caixa das duas propostas, aí a gente vai calcular TIR e vai recalcular também, mostrar também o cálculo do VPL, tá bom? No caso da proposta 1, nosso fluxo é esse aí, né? A gente tem um investimento de 100 mil na data 0, aí a gente vem com retornos de 3 mil, não é? No mês 1, mês 2, mês 3, até no mês 11. Quando chega no mês 12, a gente tem um retorno de 3 e mais um de 20. Então, a gente tem, na verdade, uma entrada, desculpe, de 23 mil, tá certo? Na data 12. Aí volta a ter somente retornos de 3 mil, parcelas de 3 mil. Quando chega na data 24, tem mais uma de 20, aí já vai ter uma parcela aí de 23. Aí depois mais 11 de 3 mil e outra de 23 mil. Tá? Neste caso, eu não posso proceder como eu fiz no caso do cálculo do VPL na aula anterior, que é separar em dois fluxos uniformes. No caso da TIR, não dá para fazer isso. Você vai ter que informar esse fluxo data a data, esses valores, para poder calcular a TIR, tá bom? Lembrando que a gente está fazendo tudo isso porque é um caso de uma equação polinomial de grau maior que 2, a gente não tem como calcular as raízes, tá? E aqui no caso de uma série não uniforme. Bom, a proposta 2, a gente também já apresentou esse fluxo para vocês na aula passada. Você tem um investimento também de 100 mil, data 1 não tem nenhum retorno, depois você vai ter 22 retornos de 5 mil, então da data 2 até a data 23, vão ser os 22 retornos de 5 mil, e depois 13 retornos de 4 mil, fechando então 36 meses, tá bom? E aí a gente vai mostrar agora como inserir cada um desses fluxos, não é? E calcular o VPL e a TIR usando a HP. Bom, vamos começar com a proposta 1. FFIM, como falei no exemplo anterior, FFIM sempre para zerar o que tiver armazenado lá nos registradores financeiros. Nesse caso, não trata de série uniforme, não precisa a história do GEND e do GBEG, você vai simplesmente informar agora o fluxo de caixa da operação, data por data, começando sempre da data 0. Então, você vai informar 100 mil
não é? Vai digitar lá 100 mil, CHS, para ele ficar negativo, porque ele é uma saída de capital, isso é fundamental no cálculo da TIR. Por quê? Porque o sinal desses capitais é que vai indicar se o sinal da TIR, do VPL, desculpe, é fundamental no cálculo do VPL, esse sinal negativo aí. No cálculo da TIR precisa também ele estar com sinais contrários, senão ela não vai calcular, não é? Mas é muito importante que você tenha muita atenção com o sinal dos capitais na hora de informar no fluxo. Esse fluxo tem que estar desenhado corretamente. Saída de capital, sinal negativo, entrada, sinal positivo, senão não vai dar certo. Certo? Então, 100 mil CHS para ficar negativo. GCF0, G indicando que é uma função azul, não é? Então, CF0 é uma função que serve somente para informar para HP quem é o valor da data zero. Ele informou que é 100 mil, negativo. Agora você vai informar o valor das outras datas, começando da data 1. 3.000 GCFJ. CFJ é uma outra função que serve para você armazenar todos os outros valores do fluxo. Então, o CF0 você armazena o valor da data zero e usando o CFJ você vai armazenar todos os outros, mas aí você vai na sequência. Mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 36. Se os capitais fossem todos diferentes, você teria que informar um a um. Mas no caso desse fluxo, nós temos uma sequência de 11 valores iguais de 3.000. Lembrando que são só 11, porque na data 12 vai ser 23, não vai ser 3 mais, né? É o 3 mais o 20, então fica uma entrada de 23.000. Então, eu posso informar que são 11 repetições de 3.000. Quando é que eu posso fazer isso? Quando eu tenho uma parte do fluxo que forma um bloco uniforme. Todos os PMTs iguais, a intervalos iguais, períodos iguais também. Eu tenho 3.000 em 11 meses seguidos. Se em algum mês aí eu não tivesse 3.000, eu tivesse um valor diferente, eu já teria que parar ali para informar aquele separado. Mas são 11 seguidos de 3.000, mês a mês, eu informo usando a função NJ, função azul também, G na frente. Então, 11GNJ para informar que o último capital que eu informei, que foi o de 3.000, que ele armazenou na data 1, né? Porque foi o primeiro CFJ que eu inseri. Então, eu estou informando aqui com 11GNJ que aquele capital tem 11 repetições. Então, ele já armazenou na data 1 e ele vai armazenar mais 10 datas seguidas para completar as 11 repetições. E isso vai até a data 11. Tá certo? Então, aí eu já vou estar com o fluxo da data 0 até a data 11 completo no HP. Agora eu vou informar o valor da data 12, que é 23.000. GCFJ vai ser o próximo capital. Aí vem um capital de novo de 3.000, que na verdade não são um, são 11 capitais de 3.000. Novamente eu informo que são 11 repetições de 3.000. Chego na data 23, informo o valor da data 24, que é 23.000 novamente. Mais 3.000, que é o da data 25, com 11 repetições de 3.000, e finalizo com o capital da data 36, não é? Que é 23.000. Agora que o fluxo já está inserido, eu posso pedir para a HP me informar, calcular para mim, tanto o valor da TIR quanto o valor do VPL. Não é? Tanto faz quem eu vou pedir primeiro, quem eu vou pedir depois, lembrando de uma coisa importante. No cálculo do VPL, além dos capitais do fluxo que já estão inseridos aí, você precisa informar a taxa de atratividade, porque você utiliza a taxa de atratividade para o cálculo do VPL. Então, no momento que eu for pedir o VPL, eu tenho que informar primeiro quem é I, quem é a taxa. Vou começar com o cálculo do VPL, vou informar que a taxa é 2,5, então eu faço 2,5i na forma de porcentagem, a gente informa a taxa sempre em porcentagem, a HP também calcula a taxa já na forma de porcentagem. 2,5i, e aí eu vou usar a função, né, NPV, com o F na frente, porque é a função laranja. FNPV, ele vai me dar o valor do VPL, que eu já tinha encontrado lá na aula passada. 4.819,25, positivo, indicando que pelo método do VPL, esse projeto, essa proposta 1 é viável, tá? E aí, que se eu quiser calcular a TIR, eu aperto FIRR, função laranja também. FIRR vai me dar o valor da TIR, né? Que neste caso dá 2,77% ao mês, maior que a taxa de atratividade, que é 2,5% ao mês, indicando que, segundo a TIR, este projeto também é viável, tá? Vamos, então, para a proposta 2. Ffim, para zerar, como eu já informei,
10.000 CHS GCF0, formei o valor da data 0. Agora o valor da data 1 é 0. Eu não tenho capital na data 1, não posso pular. Tenho que informar que é 0, porque se eu não informar o valor da data 1, quando eu informar os 5.000 da data 2, ele vai armazenar na data 1. Então tem que já ter armazenado 0 lá na data 1. 0, GCFJ, é o primeiro CFJ. Aí vem 5.000, né, GCFJ, que eu sei que são 22 repetições de 5.000 da data 1, 2. No caso, até a data 23, eu informo que são 22 repetições. Ele armazenou esse primeiro, vai armazenar mais 21 aí na frente, vai chegar lá na data 23, tá certo? E aí vem o capital da data 24, que é 4.000. 4.000 GCFJ, são 13 repetições, incluindo a da data 24, então chega lá, finalmente, na data 36 meses, né? E aí tá pronto o fluxo de caixa da operação. Vou proceder do mesmo modo, vou inserir o I para calcular o VPL. Poderia começar pelo cálculo da TIR? Poderia apertar logo FRR e já calcular a TIR, tá? Eu vou seguir o mesmo caminho que eu fiz anteriormente, eu vou informar o I, tá? 2,5i e pedir FNPV, ele vai me dar um VPL de 6.679,07 positivo também, indicando que neste caso ele é viável pelo VPL e ainda por cima é melhor, segundo o VPL, do que a proposta 1, porque o VPL é maior. E calculo também a TIR, FRR, e encontro uma TIR de 2,93% ao mês, também maior do que a taxa de atratividade, indicando que ele também é viável, né? E mais que isso, neste caso, a TIR da proposta 2 é maior que a TIR da proposta 1, e isso indica, então, que tanto pela TIR quanto pelo VPL, né, a proposta 2 é mais interessante para o investidor do que a proposta 1, ok? E agora, para finalizar, vou fazer para vocês algumas observações, tá? A respeito desses métodos de avaliação, desses dois métodos de avaliação que nós utilizamos. Em particular, vou falar bem mais sobre o método da TIR. Bom, nós vimos que a TIR é uma raiz positiva de uma equação polinomial, não é? Agora, lembrem-se que quando a gente resolve uma equação polinomial, não necessariamente vai ter uma raiz positiva, né? Pode não ter nenhuma raiz positiva, pode ter mais de uma raiz positiva. Se você estiver tentando aplicar o método da TIR, encontra uma equação polinomial, não é? E não encontra nenhuma raiz positiva, isso significa que o método da TIR não se aplica nesse caso. A gente diz que não existe a TIR, não aplica o método, tá certo? Se for o caso que tenha mais de uma raiz positiva, né, a gente chama de TIR múltiplas. Neste caso, você não é capaz de determinar qual dessas raízes é a TIR, não é? Então você também não tem como aplicar o método nesse caso de TIR múltiplas. Ok? Outra observação é o seguinte. Bom, ok, você acha a equação polinomial. O que você deseja mesmo, então, para você poder aplicar o método da TIR? Que tenha uma única raiz positiva. Tá certo? Tem alguma situação em que você garante que você vai poder usar o método da TIR? Tem. Não é? Se você desenha o fluxo de caixa simplificado do projeto, e este fluxo de caixa tem as seguintes características. As entradas de capital só ocorrem após todas as saídas. Então, primeiro você tem saída, 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 aí a partir de um determinado momento só entrada de capital. Todos os fluxos que nós fizemos foram assim. Na verdade, fizemos fluxos com saída única, investimento único. Então, tem uma saída e depois só entradas de capital. Esse tipo de fluxo a gente diz que é o fluxo que tem só uma inversão de sinal. Imagine, por exemplo, que você tem uma saída, né? O capital investiu, aí você tem várias entradas, que são os retornos, num dado momento você tem outra saída. Aí depois você volta a ter entradas. Aí esse fluxo não tem mais uma só inversão de sinal. Tá bom? Então, se o fluxo simplificado do projeto tiver uma única inversão de sinal, e além disso, a soma das entradas de capital, soma isso independente de data, soma os capitais, são os valores somente, sem se preocupar com as datas. A soma dos capitais, né? A soma das entradas for maior que a soma das saídas, esse tipo de fluxo, né? A gente garante que para esse tipo de fluxo você vai ter sempre condição de usar o método da TIR, porque esse tipo de fluxo vai gerar uma equação polinomial que tem uma única raiz positiva. E esse tipo de fluxo é um fluxo relativamente comum em se tratando de projetos de investimento, tá? Então, se o fluxo é deste tipo, você já tem tranquilidade de partir para o cálculo da TIR, porque você já sabe que você vai encontrar uma única raiz positiva. Se o fluxo não for deste tipo, bom, aí você não tem nenhuma garantia de que você vai poder usar o método da TIR.
Porque se o fluxo não é desse tipo, pode ser que não tenha nenhuma raiz positiva, pode ser que tenham múltiplas raízes positivas, e se acontecer um desses casos, você não vai poder usar o método da TIR, tá bom? Aí você fica com outro método, no nosso caso, o método do VPL para utilizar, certo? E outra observação, a última, importante para fazer também, é o seguinte. Bom, quando a gente calcula a TIR, não é? O que a gente faz? A gente iguala entradas e saídas numa mesma data, deslocando esses capitais para a mesma data usando a TIR. Então, tem um pressuposto teórico importante aí. Quando você faz isso, quando você movimenta os capitais no fluxo utilizando a TIR, você está supondo, por exemplo, que todos os retornos do seu investimento, todos aqueles capitais, todos os ganhos do seu investimento, estão sendo reinvestidos à própria TIR, não é? E isso é uma coisa pouco provável. Na verdade, bem improvável de acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso a vocês é o seguinte: a TIR é um parâmetro importante do projeto, né, que vai nos dizer se ele é viável do ponto de vista econômico em comparação com a taxa de atratividade. Mas a TIR, apesar do nome ser taxa interna de retorno, essa TIR, ela não representa a rentabilidade do projeto. Ela só representaria a rentabilidade do projeto se fosse possível reinvestir os retornos do projeto à própria TIR, tá bom? Então é bom ficar atento que a TIR, em geral, não vai representar a rentabilidade do projeto. Isso não significa que não seja um parâmetro que você possa utilizar para usar como critério de viabilidade e, melhor ainda, como critério de comparação, tá? Maior TIR significa ganho maior, ok, mas não é a rentabilidade. E outra coisa é que, no caso do VPL, você está supondo, no momento em que você movimenta aqueles capitais, desloca aqueles capitais usando a taxa mínima de atratividade, você está supondo, então, que os retornos, né, estão sendo reinvestidos à taxa mínima de atratividade. Isso é uma condição um pouco mais razoável do que a condição da TIR, não é? Mas aí você tem que ter clareza de que quando você diz assim, que o valor do VPL, né, que está na data zero, é o ganho adicional por investir no projeto, ao invés de investir a taxa mínima de atratividade, essa afirmação está pressupondo que os retornos do projeto são reinvestidos à taxa mínima de atratividade, tá? Então, essas informações é que para que vocês tenham mais clareza de utilizar esses métodos, tanto como critério de viabilidade como de comparação, mas tendo, né, esse cuidado de entender o que esses métodos lhe dizem e o que eles não lhe dizem, que é o mais importante, tá certo? Isso encerra, então, a nossa aula de hoje. Tá? Um abraço para vocês.